A exposição propõe revisitar, através do olhar de um grupo de artistas contemporâneos, a história de Dom Quixote de la Mancha, um clássico da literatura ocidental, escrito pelo espanhol Miguel de Cervantes, publicado em Madrid no ano de 1605. Essa história, que já tem mais de 400 anos, foi traduzida para mais de 50 línguas. Em 2002, o livro foi escolhido como a melhor obra de ficção de todos os tempos. Para quem ainda não conhece a história de Dom Quixote, a exposição despertará o desejo de enveredar por suas aventuras. Para os que já conhecem, será um passeio divertido na busca das relações entre o conhecido e o recriado. Mediante pintura de teor orgânico, a artista apresenta a frágil margem que divide transversalmente a composição em dois lados, metáfora visual à nossa estrutura psicológica interior, dividida em duas intensidades, a delirante e a realista, em confronto permanente. Diálogo com o incerto, onde tudo está interligado e pode destrinchar uma ideia onde sonho e realidade se confundem, para realizar aquilo que vem a ser a verdade que se acredita. A desfiguração se torna a definição do eu. Dom Quixote engajado no combate ao desmatamento da Amazônia, a floresta representada por grafismos da etnia Yawalapiti, outrora pintados no corpo da artista. Nesse campo de batalha, Dom Quixote se depara com sua própria vulnerabilidade. Dom Quixote no combate ao moinho de vento, avançando sob as cordas de um braço de violão. A obra, recriada de forma lúdica e poética, tem por base o desenho e o grafismo expressivo, aliado a uma ampla paleta cromática que busca a valorização da cor. A obra destaca os pensamentos de Miguel de Cervantes, um homem à frente de seu tempo, lúcido, ético, justo, sábio, louco e sonhador. A obra interativa, na forma de capas de livros, convida o público a manipular as folhas e refletir sobre alguns pensamentos de Quixote. A lança, a armadura e o elmo são utilizados como símbolos para representar Dom Quixote, o cavaleiro da triste figura. A composição dialoga com a utopia de vencer as batalhas, adicionando sombras e planos, acentuando a percepção de profundidade. Mediante técnica multidisciplinar, a artista recria as lendárias figuras Dom Quixote nas nuvens e o Sancho Panza na terra. As pás do moinho dividem a composição em 4 partes, em destaque a Dulcinea, representada pela imagem da artista na sua juventude. Parte de uma das gravuras de Gustave Doré para o livro Dom Quixote. Através da interação do fruidor, ganha efeito óptico e parece animação. Deslizamentos de uma imagem sobre a outra provocam sobreposições, aparecendo vibrações e clarões que dão a ilusão de movimento. A obra foi inspirada na carta O Louco, do Tarot Marselha, que representa a ousadia e a busca indefinida ou a multiplicidade de projetos. O jovem cavalheiro que se despe da sua armadura, metáfora da renúncia a uma vida de glórias para viver seus sonhos. Mediante a técnica de feltragem em lã de carneiro, a artista recria o episódio onde Dom Quixote e Sancho Panza encontraram um rebanho de ovelhas, e Dom Quixote, acreditando que elas eram os soldados do rei Ali Fanfarrão, parte para cima delas. Releitura da obra Visions of Quixote, de Otávio Ocampo. A desconstrução da imagem mediante a separação em camadas adiciona volume, profundidade e movimento que ganha dinâmica de percepção visual na relação ativa do espectador. Mediante a sua pintura de teor construtivista, a artista questiona a fronteira entre a ilusão e a realidade, construindo um paralelo poético com os pensamentos e sonhos de Dom Quixote. Sua mente deseja que seja, então é isso o que verás. Dom Quixote desconstruído e recriado como uma entidade alada em um plano existencial mais elevado, onde luta para proteger a humanidade das garras da intolerância e da insensatez. Uma pintura de composição expressiva e rica na sua materialidade e cromatismo. Em um diálogo metalinguístico de texto com texto, de personagem com texto, a artista escolheu o momento em que Dom Quixote pergunta a Sancho o que dizem sobre ele as histórias escritas de suas aventuras, atribuídas a Cide Hamete Benengeli, o autor fictício em Cervantes. A obra foi criada como um registro de memórias, das lembranças de viagens e lugares visitados na região de La Mancha, mediante representações simbólicas de cartões postais e selos, metáfora visual das viagens e aventuras de Dom Quixote e Sancho Panza. Uma representação pictórica que aborda sonhos, devaneios e o romance em torno da figura de Dulcinea.
A composição é fruto de uma rica gestualidade expressiva que inclui a intervenção gráfica da escrita, um diálogo plástico e visual com o mundo dos sonhos. Obra inspirada nas paisagens da região de Castilha-La Mancha, a terra de Dom Quixote, onde acontecem as desventuras do cavaleiro andante. Um lugar com vales, montanhas e lindas paisagens recriadas cromaticamente de forma estética e poética. A desconstrução poética do moinho acontece mediante a sobreposição de fragmentos de tecidos que adicionam movimento, cor e rica textura na superfície da obra. A renda no centro representa a Dulcinea, metáfora visual do amor e dos devaneios. De forma simbólica, a artista utiliza a figura de Rocinante colocado em duas direções opostas para discutir o bem e o mal, duas energias opostas e complementares. A luz, em diversas intensidades, e brilho, e a escuridão, representada pelo lado em preto. O processo criativo utilizado pela artista nos remete poeticamente a vitrais medievais. A imagem desconstruída em múltiplos fragmentos são uma metáfora visual das muitas lutas da humanidade na busca e preservação do nosso mais precioso dom, a liberdade. Mediante desenho refinado e sensível, o artista propõe uma reflexão sobre quixotesco, comportamento daquele que está convencido da existência de coisas que na realidade são imaginárias. Seria então a loucura propriamente dita ou uma escolha, um estilo de vida? Mediante a aglutinação de volumes flexíveis e costura informal, a artista constrói uma obra tridimensional, orgânica e com muito impacto visual, apresentando duas faces, ânima e ânimos, uma representação simbólica e poética da Dulcinea e Dom Quixote. Este trabalho tem como ponto de partida as lindas gravuras de Gustave Doré, o artista que ilustrou o livro Dom Quixote em 1875. Fragmentos dessa emblemática história recontextualizada mediante pintura formal, sendo representada em 4 cenas. Na sua obra, o artista nos faz refletir sobre sonhos e utopias no cenário político brasileiro. Dom Quixote na luta contra o mal maior da nação, a corrupção. Sonhar o sonho impossível, reparar o mal irreparável, enfrentar o inimigo invencível. A artista mostra uma representação poética da emblemática figura e seu fiel escudeiro. No lugar do escudo, a paleta de tintas. No lugar da lança, um pincel. A obra propõe uma reflexão. Não se constrói a vida de olhos fechados. Não se sonha de olhos abertos. Correntes, bandeira, verdade, mentira, narrativas, lacração, likes, dislikes, luta por dinheirinho e poderzinho, censura, ideologias, incorreto e correto, injustiças, amor, ódio, julgamentos, palpites, desrespeito, decisões, abusos de autoridade e poder, regras sem lei, medo, silêncio. Afinal, o que é liberdade? A imagem apresenta um conteúdo simbólico em torno de devaneios, sonhos e delírios, representados nesta fusão digital de 2 fotos autorais. Diálogo com o mundo dos sonhos de Dom Quixote, Dulcinea e Moinho, metáfora visual da solidão. Por meio da monotipia, a artista apresenta a figura de Rocinante, fluida, dócil, fiel companheiro nas agruras e aventuras de Dom Quixote e Sancho Panza, belo na sua forma e impermanência, seres sencientes que merecem nosso respeito e gratidão. Nessa obra, o autor reescreve o final dessa história. Depois de tantas aventuras, Dom Quixote resolve se aposentar e decide viver na Bahia, coloca seus bens mais preciosos à venda e aproveita para revisar os originais de sua biografia. Em seu processo criativo, a artista desconstrói a figura de Dom Quixote e Sancho Panza, recriando-as de forma poética, fluida, simplificada e entrelaçada. Metáfora visual das relações humanas, na intenção de fazer justiça e lutar por sonhos e ideais. Mediante técnica mista multidisciplinar, a artista apresenta a meditação de Cervantes durante o processo de criação do prefácio de Dom Quixote, dando destaque à importância do tempo interno e da memória para a concentração e a livre produção do artista visual.